Olá, queridos pais e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação em mais essa lição, em mais essa pré-aula, para você professor, para você aluno, de uma forma ou de outra, nós está colaborando aí com a sua aula. Queridos, nós estamos agora em 2019, essa revista é a revista da CPAD, essa lição é a lição do terceiro trimestre, que tem o título Tempo, Bens e Talento. Nós estamos agora na lição de número 12, queridos. É aqui a mordomia do cuidado com a terra. Nós vamos aqui, no decorrer dessa lição, nós vamos ver o cuidado também que o cristão, tem que ter com a natureza. A verdade prática diz aqui, os salvos em Cristo devem ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Vamos ver a responsabilidade aqui nesse estudo bíblico. Aqui se encontra em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26 ao versículo 30, onde está aqui as bases bíblicas para esse estudo que nós estamos fazendo da lição de número 12, né? Nós estamos a lição de número 12, queridos. E olha só, aqui o primeiro tópico diz aqui, destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Olha só. E o segundo tópico, mostrar como Deus concedeu a terra aos homens. E o terceiro tópico é apresentar o homem a sua relação com a terra. E nós vamos ver aqui, apresentar essa relação do homem com a terra. Queridos, aqui na introdução, ele diz aqui, nessa lição estudaremos a vocação do ser humano para ser mordomo de Deus na terra. Olha só, vemos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Nós aprendemos que lá no trabalho, na outra lição, que Deus ele fez a terra e colocou o homem para lavrar e para guardar a terra. Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o meio ambiente natural. Vamos ver aqui o primeiro tópico, ele diz aqui, o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Nós fomos criados para ser mordomo de Deus. Isso é um privilégio, queridos. Olha só, ser criado para poder cuidar das coisas do nosso Criador, do nosso Pai. E ele diz aqui o primeiro subtópico, o mordomo da terra. Vamos ver aqui o mordomo da terra. Deus chamou o homem para ser mordomo. Olha só, da criação. Pela fé, entendemos que ela é a obra de Deus. Primeiro subtópico, o mordomo da terra. Olha só, Deus chamou o homem para ser mordomo da criação. Que privilégio, queridos. Pela fé, entendemos que ela é obra de Deus e não resultado de um processo evolutivo planejado pelo acaso. Então foi Deus que criou tudo isso, é obra de Deus, não aconteceu por acaso não. Não há lógica em dizer que um sistema tão complexo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório. Por acaso aconteceu e agora nós somos esse mordomo aí. Não, Deus planejou tudo, tudo feito por obra de Deus. A Bíblia afirma que Deus criou o universo fazendo-a surgir a partir de sua palavra. Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. Olha só, queridos. Então, foi tudo Deus que criou para o homem. Diz aqui, por isso o Criador é digno de receber toda glória, toda honra, todo poder pela obra das suas mãos. Até a natureza dá honra e dá glória ao Senhor. Diz aqui, Apocalipse capítulo 4 e o versículo 11. Então nós vemos aqui, agora no segundo subtópico, a terra habitável. Deus fez a terra para que os seres humanos habitassem. Então Deus fez a terra para que o ser humano habitasse e fosse ali lavrar e guardar a terra. O homem foi autorizado por Deus desfrutar da plenitude da terra. Veja só. E para dessa sustentar-se conforme diz a Bíblia. Então, o homem ele recebeu essa dádiva de Deus
para ele cultivar e para ele viver, né? De toda a plenitude, né, da terra, das coisas que o Senhor deixou. Diz aqui, e para dessa sustentar-se, conforme diz a Bíblia. Olha só, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra, o Deus que formou a terra e a fez. Olha só, ele diz aqui, e ele estabeleceu, não criou vazia, ele não criou a terra vazia, mas a formou para que fosse habitada. Olha só, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 18. Então Deus, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. E não há outro, não há outro. E diz aqui o síntese do tópico primeiro, que é o resumo do tópico primeiro, diz aqui, o homem foi criado para ser mordomo de Deus na terra. Para mim é um privilégio, né, para nós estar cuidando tanto das coisas espirituais, né, que Deus nos confiou, e também das coisas materiais, físicas aqui da terra. Então nós vamos aqui agora adiantando já para o segundo tópico. Deus concedeu a terra aos homens. Vamos ver aqui o primeiro subtópico. A terra é do Senhor. Salmo 24 e o versículo 1. As Escrituras declaram que a terra é de Deus. Olha só. E que ele a confiou aos homens. A terra é de Deus, tudo é de Deus. Mas ele confiou aos homens. Ele nos deu esse privilégio. No Salmo de número 115, versículo 16, também, Deuteronômio, capítulo 10 e o versículo 14. Né? O que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado, né? E a sabedoria para exercer as nossas mordomias sobre a terra. Então, até a sabedoria ele nos deu, né? Para nós saber cuidar, né? Zelar, usufruir, né? Plantar, regar e cuidar da terra, não é verdade? Diz aqui, nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus sejam exemplo na relação com o meio ambiente. Olha só. Aí os crentes, nós, o cristão, ele, né, Deus espera que nós seja as primeiras pessoas que vai ter o zelo, que vai ter o cuidado dessa natureza, dessa riqueza que Deus deixou para nós. Não podemos contaminar os recursos naturais. Precisamos evitar os desperdícios e os usos irracional da água. Então Deus deixa aqui para nós cuidar de tudo isso. Olha só, e o nosso Brasil, que é abençoado, nós temos... Então ele diz aqui, não podemos contaminar os recursos naturais. Precisamos evitar os desperdícios e o uso irracional da água. Querido, muitas das vezes nós... ou que você que está vendo esse vídeo, que seja crente, que não seja crente, seja cristão, que não seja cristão, que nós somos criatura, como criatura de Deus, temos que zelar da água. Né? Não é só porque assim, só os crentes têm que cuidar, não. Todos nós, o homem, tem que cuidar da água. Se eu não puder denunciar alguém, se eu não quiser, mas pelo menos eu vou me policiar para mim não fazer, né, o desperdício da água, da natureza. Então aqui, segundo subtópico, a natureza, uma dádiva da graça de Deus. É uma dádiva da graça de Deus. Deus nos agraciou, queridos, com essa natureza. Que bela a natureza. Olha só, a natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus que nos deu tudo. E agora que a natureza, né, ela é esse grande presente que Deus nos deu. Por meio dela, da terra, desse presente que Deus nos deu, por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto, os alimentos necessários e a nossa subsistência, queridos. Então, por meio dela, nós recebemos tudo isso para a nossa vida, né? A nossa vida. Queridos, eu gosto do verde, gosto sempre de plantar uma planta, né? Até aqui
sempre também eu tenho o meu vídeo aí mostrando aqui onde as minhas plantas aqui, que é um lugar público, mas eu estou sempre ali cuidando das minhas plantinhas, né, regando. E diz aqui, sem a natureza não haveria vida, sem a natureza não havia vida. Nós ia ficar aqui na Terra fazendo o quê, né? Então nós temos a natureza, tanto serve para a nossa vida, né? Como também serve para nós nos alegrar com toda essa beleza da natureza do nosso Deus. E diz aqui também, olha só, sem a natureza não havia vida. Tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme revela o Evangelho. Porque faz que o seu sol se levante, olha só, sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Veja só a graça de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, que muitas das vezes nós pensamos que Deus, se nós tem que ser aquela pessoa boa, bondosa, tem que ser, na verdade, nós pregamos isso. Mas olha só, mas Deus, quando Ele vai nos abençoar, Ele não vai ver se é bom ou se é ruim. Não, Ele faz chover para todos. A chuva, a bênção, então a terra, essa riqueza, Ele deu para todos nós, né? Então, nós temos que ter essa gratidão pelo que Deus tem feito com nós. Por isso, quando fizemos alguma refeição, agradecemos a bondade de Deus e reconheçamos a sua provisão. Aqui no Salmo de número 65 e o versículo do 8 ao 13. Então, queridos, Deus, Ele cuida de todos. Ele cuida de todos. Muitas das vezes, tem pessoas que acham que Deus, porque Ele está prosperando, colocou um negócio, e aí aquele negócio vai prosperando, ele vai ficando rico, aí ele acha, é porque Deus está comigo. Não, Deus está com todos. Agora, para a salvação, querida, nossas almas tem que entrar pela palavra, tem que entrar pela porta. Não é porque você está enriquecendo ou porque você não conseguiu prosperar que você não pode ter a salvação. Não. Às vezes tem pessoas que menosprezam alguma pessoa que às vezes tem um comércio, a vida dele não prosperou, não enriqueceu, e o outro está rico, mas não obedece a Deus. É rico, mas abandonou a palavra de Deus. Então, Deus ele faz com que as bênçãos venham para todos. Né? É no dia do juízo final que vai ser, né, o dia de separar o joio do trigo. Terceiro subtópico, vamos ver aqui a missão de governar a Terra. Deus governa os cosmos, olha só, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. A Terra pertence a Deus, queridos. Primeiramente, por direito de criação. De Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E diz aqui, e em segundo lugar, por direito de preservação. Deus preserva todos os aspectos da natureza. Enviais o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Salmo de números 104, versículo 30. O Salmo de número 65 e o versículo do 9 ao 13. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. Gênesis 1:26. Então, Deus, ele espera de nós, né? É tanto que, né, naquele tempo, os sacerdotes, eles trabalhavam 6 anos, e o próximo ano ficava o ano todinho sem trabalhar na terra, só deixando a terra, né, crescer de novo, as ervas, né? Então, era um ano inteiro para descansar a terra. Diz aqui também, Deus governa os cosmos, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. A terra pertence a Deus. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, a terra é do Senhor. A natureza é uma dádiva divina e por isso o homem deve cuidar da terra. Vamos aqui então agora adiante, vamos para o tópico de número 3, o homem e a sua relação com a terra. Vamos ver aqui agora. O primeiro subtópico,
a terra antes do homem. Vamos ver como que era a terra antes do homem. O livro de Gênesis, assim, descreve a situação do reino vegetal. Veja só, no Éden. Adiantamos aqui no terceiro tópico, o homem e a sua relação com a terra. Vemos aqui o primeiro subtópico. A terra antes do homem. Veja só, o livro de Gênesis, assim descreve a situação do reino vegetal no Éden antes da criação do homem. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava. Veja só, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Olha só, ainda não tinha feito chover, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. O ser humano, por conseguinte, era e continua a ser indispensável ao cultivo, a guardar e a preservação do planeta. Essa é a nossa missão. Sempre lembrando que não é só para os cristãos. Você que está vendo esse vídeo aí, não é só para os cristãos, é para todo o ser humano. Aqui agora é o segundo subtópico. A terra depois da criação do homem. Vamos ver depois da criação do homem o que aconteceu na mudança da terra. O segundo capítulo de Gênesis narra a formação do homem e a sua vocação para ser mordomo no jardim de Deus. Gênesis 2, 7 e 8. Aí Deus, aqui, ele criou. E nesse tempo, a ecologia era perfeita. Olha só, Deus plantou um jardim para colocar o homem nele. E isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado. Queridos, então, Deus aqui, ele cria o homem para cuidar dessa natureza. E Deus coloca o homem para cuidar de tudo, né? Para ele dominar tudo. Mas o homem, né, com tudo que tinha na mão, ele resolveu a desobedecer. Aí diz aqui, e muitas foram as árvores que brotaram, inclusive a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore também da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 9. Após a disposição do ecossistema, o Criador entregou ao homem a sua grande missão e tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Gênesis 2, 15. Então nós vemos aqui que antes do homem ter comido do fruto da ciência, do conhecimento, do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, não existia o mundo. Então o mundo vai existir depois que Eva e Adão tiveram, né, comeram desse fruto. Por quê? Porque todas essas coisas que existiam de mundo não era na consciência deles, porque eles viviam no Espírito, guiado pelo Espírito de Deus. É como se Adão falasse assim, Senhor, eu não quero mais viver guiado pela a sua sabedoria, pelas suas ordens, eu não quero mais ser guiado pelos seus entendimentos do Senhor, eu quero pelos meus. Então agora eu vou viver pelos meus entendimentos, eu vou lavrar a terra, como se ele saísse debaixo, né, da obediência de Deus, do que Deus queria. Então, antes do conhecimento do bem e do mal, então ele tinha de tudo, sem precisar dele lavrar a terra, né, sem precisar dele ter essa luta toda. Mas com a desobediência que abriu o entendimento, e ele percebeu que ele estava nu, então ele teve que agora viver nos seus próprios entendimentos. Mas hoje, queridos, nós voltamos de novo para o jardim, no Éden, através de Cristo Jesus, né? Nós entramos lá e vivemos agora pelo Espírito, através da palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o que é nascido do Espírito é Espírito, né? O que é nascido de carne é carne. Então, nós nascemos em Cristo Jesus. E aí nós temos o mesmo Espírito de vida, aquele que Adão deixou lá para viver nos seus próprios entendimentos. Hoje nós não vivemos com nossos próprios entendimentos. Nós não somos Senhor de nós. O nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Então, está aqui, né? E Deus, então, ele fez o homem e tomou o Senhor Deus, o homem,
e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Gênesis 2, versículo 15. Terceiro subtópico. A terra depois da queda. O homem desobedeceu a ordem divina e comeu o fruto proibido. Olha só, ele desobedeceu a ordem divina e comeu o fruto, querido. Então, veja só, tudo Adão tinha ali no jardim do Éden. Tinha de tudo, né? Ele não tinha necessidade de nada. E ele pecou. E ele foi lá e desobedeceu. E muitas das vezes tem pessoas que não têm todas as coisas, né? Mas é obediente ao Senhor. Então não é questão de ter ou de não ter. É questão de caráter, de obedecer a voz do seu Senhor. Né? Diz aqui então. A terceiro subtópico. A terra depois da queda. O homem desobedeceu a ordem divina e comeu o fruto proibido. Então aqui o homem desobedeceu a ordem do Senhor. Tem de tudo ali no jardim do Éden. Né? Não tinha necessidade de nada. E ele foi desobedecer ainda a Deus. Né? Só existia uma coisa que Deus pediu para ele. Um mandamento. Vamos falar que é mandamento. Existia uma lei. Existia um mandamento. Existia uma ordem. Só uma. E o homem foi lá e desobedeceu. E nós temos várias agora, né, querido? Porque primeiro nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, né? E amar o nosso irmão. Então, nós já temos mais coisas já, né? Então, olha só, ficou mais complicado para nós com esse entendimento que Adão, comendo ali do fruto, ele abriu esse entendimento. Então, agora nós precisamos de Jesus para ele poder acobertar todas essas leis, né, que tem sobre nós. Quando nós pecamos, ele agora é o nosso advogado. Se você buscar nele, ele é o advogado, então ele nos justifica todo o nosso pecado, o sangue de Jesus. Então nós vemos aqui, por causa dessa desobediência de Adão e Eva, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. Olha só, então vem um juízo, né? Diz que a terra não é o homem que é amaldiçoado, não. É a terra que é amaldiçoada por causa do homem. Então é a terra que foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Né? Porque ela não foi ela que pecou, foi o homem que desobedeceu. Diz aqui, diz o Gênesis, e Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, versículo 17. Olha só, dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Então, tudo foi contaminado por causa do pecado do homem. Né? Foi contaminado toda a terra. Né? Romanos 8, 20 e 21. E por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. Então agora, é por isso que nós temos que lutar contra a natureza, né? Trabalhar, né? Ter esse labor, esse cansaço, essa fadiga devido ao pecado. Porque antes nós trabalhava, mas não tinha essa fadiga, não tinha essa preocupação de você fazer um plantio ali e falar, meu Deus, manda chuva, será que vai chover? Quando vai chover? Não precisava disso, né? Essa preocupação. Aí o homem, né, quem já plantou sabe, aí a gente fica preocupado, meu pai plantava aquelas lavouras e a gente ficava preocupado, meu Deus, manda chuva. A gente pequenininho, criança, e o nosso pai falava, olha, pede a Deus para chover, porque tem que chover para nascer. Então, não precisava dessa agonia, dessa preocupação, porque Deus é que tinha ali a presença dele e não deixava faltar. E ele não deixa faltar, só que hoje nós temos essa preocupação, né? Por causa da falta até de fé. Que a síntese do tópico 3, o resumo do tópico 2, a relação do homem com a terra se resume em antes e depois da sua criação e depois da queda. Aqui, o terceiro, síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, a relação do homem com a terra se resume em antes e depois de sua criação e depois da queda. Então, queridos, aqui adiantando já para o final, nós estamos indo aqui para o final, queridos, estamos indo para o final da lição, nós estamos agora
no tópico de número 4, a mordomia do meio ambiente. Vemos aqui o primeiro subtópico, a falha do homem na mordomia da terra. Vamos ver aonde que nós temos falhado, querido. Nós temos falhado e muito, né? Você já ouviu falar em um desenvolvimento sustentável? Você já ouviu falar desse desenvolvimento sustentável? É o estudo que o homem tem feito, é a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta. Quer dizer, é você cuidar da terra, você plantar, você usufruir da terra e não esgotar os recursos naturais, né? Tampar os rios, tampar as minas, construir em cima das fontes, da nascente de água, né? Mas aqui, muitas das vezes, a gente, né, joga lixo na cidade, suja a cidade, né? Eu mesmo, uma certa vez, eu vinha vindo do colégio com minha filha pequenininha e ela estava aprendendo que não poderia jogar lixo na cidade. E eu fui jogar um papel que eu queria jogar dentro de uma cesta de lixo que estava lá, mas só que eu não consegui colocar na cesta do lixo, de dentro do carro. E ela, então, ali, eu dei o maior exemplo, né, porque nós somos falhos, né? Essa foi uma vergonha que eu passei, mas a minha recuperação é que eu não mais pratiquei aquele tipo ali, nem perto dela, nem eu sozinho. Mas aí, queridos, a gente não jogar lixo na rua, né? A gente deixar sempre a cidade limpa. Então, hoje, se eu ver um papel numa boca de lobo, né? Ali, onde tiver, eu tento também ajudar. Então, é não jogar lixo na rua, é preservar toda essa natureza, não é verdade? Então, aconteceu isso comigo. Fiquei muito vergonhoso, fiquei com vergonha, mas eu aprendi, né? Que não deve se jogar. Eu já não ia jogar, ia jogar na cesta, mas mesmo assim não foi possível e a minha filha então me repreendeu. Então, queridos, aqui o objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras, né? E muitas das vezes, se você for numa praia, tem pessoas que jogam ali lixo ali na praia, joga lixo na beira do rio, né? Então, tudo isso nós temos que cuidar. Quando eu vou, às vezes, em alguma praia, algum rio, eu fico ali cuidando dessas coisas, como se fosse só eu que estivesse ali naquele lugar. Então, na maioria dos países, o exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, dominados por estruturas corruptas, imoralidade e violência sem controle. Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras. Veja só, desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos. Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus não imputa com loucura. Jó 24, versículo 12. Queridos, nós vamos aqui agora para o segundo subtópico, a degradação da terra. O adversário de nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra. Jó, capítulo 2, versículo 2. Ele provoca tragédias espirituais, morais, físicas contra o homem. Tudo isso o inimigo faz. Assim, movido por sentimento de ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente, né, e causou grandes desastres ambientais. Então nós vemos aqui que com o passar do tempo, do homem não cuidar, né, vai matando o rio, vai matando os peixes, vai acabando com a natureza. Né? Então nós precisamos cuidar da natureza. A restauração da terra. Vamos ver aqui a restauração da terra. O terceiro subtópico, a restauração da terra. A palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21. Agora, a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando
o dia da sua redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar o nosso planeta. Terceiro subtópico, a restauração da terra. Olha, queridos, Deus vai restaurar essa terra. Ele prometeu, né, que diz que vai haver um novo céu, a nova terra, e aonde ele vai colocar os salvos, os santos, e por isso que nós temos que aprender, viver cuidando da natureza. Porque quando nós for para essa terra que Deus vai colocar nós de volta para nós ver como Adão vivia ali, então nós temos que saber, né? Olha que privilégio que ele deu para nós. Ele não deu, Adão não teve esse privilégio, né, de saber o que tinha que cuidar da terra. Não, ele foi colocado lá e ele foi colocado para cuidar da terra. Nós não, nós tivemos já esse conhecimento que Adão era para cuidar, não cuidou, então nós vemos que ele desobedeceu. Então nós temos que cuidar, porque quando vier essa terra, essa nova terra que Deus vai nos colocar, aí você vai falar assim, ah, rapaz, então foi por isso que Deus nos ensinou que nós tínhamos que cuidar, porque Adão não cuidou, mas então nós temos que cuidar. Vamos aprender a cuidar, porque quando nós estiver lá na terra, nós já sabemos que nós temos que cuidar da natureza do Senhor. Olha só, então diz aqui, né, a restauração da terra. A palavra de Deus declara que a criação foi sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só, Romanos 8, 20 e 21. Agora, a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta. E o Senhor vai restaurar. Então aprenda que não faça igual a Adão. Não você chega lá, se você não aprender, vai fazer igual a Adão. Adão não teve esse privilégio que nós estamos tendo aqui, de saber que nós temos que cuidar. Que quando tiver a nova terra lá, você já sabe que tem que cuidar. Então, Isaías, capítulo 35. Vamos ler lá e entender mais sobre cuidar da terra. Sobre a restauração que o Senhor vai restaurar a terra. Olha só, síntese do tópico 4. Diz aqui, num contexto de falha na mordomia e degradação da terra, há uma promessa divina de restauração. Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a terra. Deus vai restaurar todas as coisas. E Ele vai estabelecer de novo um novo céu, nova terra, e vai colocar a nós ali para nós estar adorando e glorificando a Deus. Amém, querido? Juntamente ali, pode ser com os animais, como era no começo, né, que não tinha esse labor, não tinha esse cansaço, não tinha essa fadiga, né? Só nós agora obedecer a palavra do Senhor. Então, amados, quero terminar aqui esta aula de número 12. Quero agradecer a todos vocês, por favor. Eu estou chegando a 5.000 pessoas inscritas. Queria chegar a esse ano ainda, inteirar esses 5.000. Se você puder, me ajuda aí. Que a gente faz de coração. Não ganho para poder fazer pré-aula, não ganho para fazer esses tipos de vídeo. Não, aqui é de coração, para ver a palavra do Senhor ser propagada. Só nós saber, queridos, que nós temos que cuidar da terra, que nós temos que usufruir da terra e não degradar ela, para que ela venha não acabar o percurso natural dela, já é grande coisa para mim. Saber, né, que vai ter um novo céu, uma nova terra, e saber que já teve um homem aqui, Adão, que pecou, que desobedeceu, e ele não, às vezes não chegou a ter esses estudos que nós temos. E nós temos, nós sabemos. Aí é mais nosso nós chegar lá, aí falar assim, ah, mas eu não sabia. Mas você não sabia que não poderia, que tinha que cuidar da terra? Você não sabia disso? Pois é. Então nós temos que, né, cuidar da terra. Então, queridos, por favor, curte, compartilha. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula.